Oi, eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade em Uberaba, e hoje nós vamos falar sobre 5 perguntas mais frequentes sobre fissura anal que eu escuto no consultório. Então vamos lá. A primeira pergunta mais frequente que eu escuto é qual a diferença entre fissura anal e a hemorroida. Muitas vezes o paciente vai ao consultório achando que ele tem uma doença hemorroidária e, na verdade, quando a gente examina, que ele tem uma fissura. Então, vamos aqui esclarecer a dúvida. A fissura anal ela é um corte na borda do ânus, podendo ser causada por um trauma local. Então, ou por fezes mais endurecidas, diarreia, porque o número de evacuações acaba traumatizando a borda anal, um ânus mais hipertônico, mais apertado, né, a musculatura mais apertada, trauma na região por sexo anal ou introdução de algum objeto. Ela pode, com o tempo, se evoluir e tornar crônica. Já a doença hemorroidária são vasos sanguíneos na borda anal com a mucosa, né? E podem, com o tempo, elas saírem da região ali do canal anal, ter uma nodulação mais endurecida, talvez por esforço, fazer a trombose hemorroidária. E muitas vezes elas doem e sangram, assim como também a fissura pode doer e sangrar. Por isso que quando o paciente chega ao consultório, ele tem essa dúvida, porque muitas das vezes os sintomas são muito iguais, ele não consegue classificar pra gente. Por isso, ser examinado é muito importante para que você possa ter o melhor tratamento, porque a fissura pode ser tratada de uma forma que não seja mais adequada para a doença hemorroidária. Uma pergunta muito comum e que eu vejo que os pacientes ficam muito angustiados quando chegam no consultório é essa, que é saber se a fissura pode virar um câncer. Não. A fissura não pode virar um câncer na região anal. Mas é importante você entender que alguns sintomas da fissura, eles podem também ter no câncer, como sangramento, dor, às vezes alguma nodulação, quando você passa a mão, uma hipertrofia da musculatura, que na verdade não é uma hipertrofia, na verdade é a neoplasia. Então é importante você, quando tiver alguma alteração na região anal, você procurar algum especialista para ser avaliado e descartar a possibilidade de ter uma neoplasia no canal anal. Mas fissura não vira câncer. Mas um câncer de borda anal pode ter algumas fissuras na região, ali, pelo trauma local, pelo crescimento da lesão tumoral e o paciente começar a ter dor e sangramento. Por isso, ter essa avaliação é muito importante. Outro questionamento que a gente sempre vê, os pacientes perguntam quanto tempo vai durar uma fissura anal. A resposta depende do tipo da fissura que você tem e como você vai evoluir frente ao tratamento. Se for uma fissura aguda que o paciente tiver, ele tende a cicatrizar sozinho, então é uma cicatrização rápida, provavelmente em pouco tempo você vai estar melhor. Se for uma fissura crônica, ela pode perdurar durante toda a sua vida. Por quê? Porque o paciente, se ele não tratar, não melhorar a causa que dá a fissura, ele não vai ter um sucesso no tratamento dele. Então, é importante a gente classificar qual fissura você tem, estipular o tratamento e ver como você responde frente a ele. Outra pergunta que eu escuto muito é, qual que é a diferença entre fissura anal aguda e fissura anal crônica? A fissura anal aguda, ela é muito comum. Ela é um corte na borda do ânus, como se você tivesse pego uma folha de papel e cortado assim a mão, bem fininho, né? Ela sangra, ela dói, mas ela tende a se resolver sozinha. Já a doença fissurária crônica, ela é um trauma na região, ocasionada por várias vezes na mesma região. Ela ocorre alterações na região da pele e da mucosa, com um espessamento tanto da pele e da mucosa na região. E o fundo dela é branco, quer dizer, o músculo, ele faz uma hipertrofia na região. E a gente pode ver, com o passar dos anos ou dos meses, né, o paciente formar um plicoma residual, que é uma pele na região, tá? E uma papila hipertrófica, que a gente chama isso de tríade fissurária. E a quinta e última pergunta que eu mais vejo no meu consultório é se toda fissura precisa de cirurgia. Não, nem toda fissura precisa de cirurgia. Lembrar que as fissuras agudas, o tratamento clínico vai se resolver, né? E lembrar que muitas delas nem precisam de tratamento clínico, elas se resolvem sozinhas, né? Agora, se for uma fissura crônica, é importante tratar a causa do trauma local, como eu já disse nas perguntas anteriores. Melhorar a alimentação, mais ingesta de fibras, os 2 litros de água, estimular uma evacuação diária, né?
E se a gente não obter sucesso, partir, né, também para o uso de pomadas manipuladas que vão auxiliar aí na cicatrização, de repente o uso do Botox na região, a gente tem utilizado bastante com muito sucesso. E se no final de tudo isso você não tiver uma melhora, em torno aí de 60 a 90 dias, aí sim está indicado a gente conversar com vocês sobre a fissura e o seu tratamento cirúrgico. Lembrar que nem toda fissura crônica o paciente vai precisar, mas aquele que precisar da cirurgia, é importante lembrar que a cirurgia não vai resolver a causa que dá a fissura. A gente vai estar só tirando a fissura. Se você não melhorar as causas que vão ocasionar ela, você pode novamente formar uma fissura aguda ou evoluir para uma fissura crônica na região. Então, essas foram as 5 perguntas que eu mais vejo no consultório em relação à fissura aguda ou crônica, né? E se você gostou, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ter informações. E se você tem algum sintoma que pode sugerir algum problema na região anal, procure um proctologista aí na sua cidade para que você possa ser avaliado e conduzido de melhor forma. Até mais!